aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque o seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Glória a Deus, glória a Jesus, vai ficar tudo bem. Creia que o nosso Deus nesta noite está cuidando de você, está cuidando da sua família, está cuidando da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, Ele cuida de ti. Engrandecido seja o nome do Senhor. E nesta noite, receba no teu lar um louvor, engrandecendo o nome de Jesus. E Ele está dizendo para você nessa noite: fica tranquilo, porque eu tenho cuidado de você. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome santo, Senhor, nesta noite. Aleluia, Senhor. Escuta só.
Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que esse mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Creia nessa noite. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Nessa noite recebe aí na tua casa o abraço dele. Recebe o abraço meu. Olha Jesus te abraçando. Pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Ele tá cuidando. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. E você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, mas Ele se cala. Mas hoje, escute a voz de Deus, dizendo para ti aí no teu lar, bem assim no seu ouvido: eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Que nós venhamos estar descansando em Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa. O Senhor tem cuidado da nossa família. E que nessa noite o teu coração venha estar descansado no Senhor. Que o teu coração venha ser guardado pelo Senhor. Não fique preocupado não, meu irmão, minha irmã. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu tenho cuidado de ti. Eu tenho cuidado da sua casa. Eu tenho cuidado da sua família. E nessa noite creia que aquele que crê no Senhor, aleluia, tem fé e cuide da tua fé. Cuide, coloca a sua fé, deposita no Senhor, confia nele. A palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nesta noite nós queremos estar louvando o nome do Senhor Jesus pela vida de você que está aí, ouvindo a palavra de Deus. Hoje não podemos estar juntos, meus irmãos. Não podemos estar próximos, mas através deste meio de comunicação, nós podemos estar ligados em espírito, orando pelas famílias, orando pelas necessidades. Você nessa noite creia
Creia que Deus está no controle da tua vida, da tua casa. Coloque a tua confiança no Senhor. Confia nele, porque Ele tem cuidado da sua vida. Nesta noite nós venhamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, quer fazer na nossa casa. Estamos, irmãos, próximos do arrebatamento da igreja. Está chegando os últimos momentos da igreja na face da terra. Mas nós, meus irmãos, estamos aqui ainda louvando e dizendo que só Jesus é quem cura, é quem salva, é quem batiza no seu poderoso Espírito Santo. E em breve, muito pouco tempo, Ele voltará. E nós, como igreja do Senhor Jesus, estaremos aqui nos preparando para a sua vinda, preparando os nossos corações, preparando a nossa vida em o nome de Jesus. A irmã vai estar preparando mais um louvor em nome de Jesus. E você aí no seu lar, não pare de louvar, não pare de exaltar o nome do Senhor Jesus. Creia, creia, meu amado, minha amada irmã. E nesta noite nós vamos estar depois levando a Deus em oração a vida de nossos irmãos. Alguns estão vivendo um momento difícil, momento de enfermidade. Alguns estão enfrentando essas adversidades, tribulações da vida. Mas a igreja de Jesus está nos seus lares orando, buscando para dar vitória para o seu povo. Deus vai estar bradando pela sua vida, bradando pela sua família. Creia que Ele está agindo em teu favor nesta noite. Vamos estar louvando ao nome do Senhor com mais um louvor em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, grande é o teu nome santo, Senhor. Nós te exaltamos e te bendizemos nesta noite. Glória a Jesus, vamos estar louvando todos juntos nessa noite, com louvor que diz quão grande é o nosso Deus. Grandes coisas Ele tem feito por nós e tem nos guardado. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
nosso Deus é grande e é maravilhoso. E nós exaltamos o nome dEle nesta noite. Vamos estar orando a Deus, meus irmãos, e logo após eu quero estar passando a direção do culto ao nosso pastor presidente, pastor Osiel de Souza Pires, que vai estar assumindo a direção do culto em o nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nas tuas mãos te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de poder estar aqui te louvando, te exaltando, junto dos nossos irmãos, Pai, que estão, Senhor, junto conosco em mesmo espírito, Pai, louvando o teu nome em seus lares, Pai. Abençoa nesta noite a cada um, Senhor. Pai querido, que nesta noite possamos ouvir a tua palavra, guardar em nossos corações, Senhor. Pai querido, fortalece a cada um, Senhor, que está no seu lar neste momento, esperando este momento, Pai, para ouvir o ensinamento da tua palavra. Tudo nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Desejo saudar a todos nessa noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria para nós podermos estar mais uma vez na presença do nosso Deus, que é tão magnífico, tão extraordinário, tão glorioso. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso querido companheiro presbítero Jorge Barcelo, sua digníssima esposa, irmã Nathalie. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também quero aqui externar a minha saudação a toda a igreja do Senhor que nos assiste neste momento através da rede social, via Facebook e ADM da Missão Comadesp. Muito obrigado. Podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Também quero aqui cumprimentar toda a nossa equipe da técnica de som, carregado desse trabalho de mídia, nosso querido diácono Marcelo Teixeira, que Deus abençoe a sua vida, também seu ministério e a sua família. Meus queridos, hoje nós temos esse culto um pouco diferente. O nosso culto estava acostumado a ser presencial, mas devido a esse momento atípico que estamos vivendo, nestes tempos de pandemia, e por conta dessa circunstância e também do decreto do governador do estado do Rio Grande do Sul, nós então estamos aqui para vos trazer uma palavra de Deus no nosso culto denominado Culto de Ensino da Palavra das Assembleias de Deus, Ministério da Missão aqui da região sul do Brasil. Queremos aqui também lembrar os irmãos que nós estamos direto aqui da sede da Assembleia de Deus, Ministério da Missão. E, tendo dito isto, eu quero levar a minha saudação, externar a minha saudação ao nosso presidente da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, e também a nossa saudação ao presidente da nossa magna convenção, a Comadesp, pastor Carlos Roberto Silva e toda a sua mesa diretora. Deste modo, meus amados, eu também saúdo a todo o ministério, corpo de obreiros das Assembleias de Deus, Ministério da Missão, que já estão agora chegando à 6ª cidade para ali compor mais um campo para ganhar almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, essa situação e essa circunstância de culto online, ela se dará durante algum tempo, por conta do decreto. Certo é que na próxima quinta-feira ainda teremos um culto online, de forma virtual, e porque também sairá o decreto municipal acerca desta situação que estamos vivendo por conta dessa pandemia nesse tempo atípico.
Mas, meus queridos, nós estamos aqui hoje, queremos compartilhar uma palavra de Deus com todos os irmãos, os amigos, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, para que nós possamos, então, meditar em uma palavra de Deus. Ela está no livro de Gênesis, o livro do princípio de todas as coisas, livro do Gênesis, capítulo de número 41. Nós queremos hoje trazer aqui uma visão sobre a vida de um jovem, de um homem chamado José. E o que nós podemos tirar de ensinamentos contidos nessa história tão extraordinária da vida do nosso querido irmão José. Livro de Gênesis, capítulo de número 41, para você que está aí no seu lar, você pode então estar nos acompanhando. Amém? Livro de Gênesis, capítulo de número 41, e o versículo de número 26 em diante diz assim: as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só, e as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são outros 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão outros 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Versículo de número 33 diz assim: portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse então Faraó aos seus servos: aonde acharíamos um varão, um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Amém. Meus amados irmãos, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, nesse momento via a rede social, quando nós lemos a história deste querido e abençoado servo de Deus chamado José, que vai se tornar agora governador do Egito, dentro da leitura que realizamos no livro do Gênesis, nós primeiros precisamos entender a sua trajetória. A história de José, ela vai se dar início quando ele, na casa de seu pai, junto de seu pai e junto de seus irmãos, ele tem alguns sonhos da parte de Deus. A história bíblica fala que José tem 2 sonhos, e dentre uns dos sonhos,
a história bíblica vai dizer que o sol e a lua estavam e as estrelas se curvando para José. Mas também vai dizer que haviam muitos feixes de trigo, e aqueles feixes de trigo agora também vão se curvar diante do feixe de José. E quando José vai contar este sonho aos seus irmãos e ao seu pai, e não bastando tudo isso, quando eles percebem que está passando ali uma companhia de ismaelitas, de um outro povo, de uma outra nação, alguém que transitava pelaquele lugar, eles então resolvem vender o seu irmão para o Egito. E a Bíblia diz que José agora é vendido pelos seus irmãos. Eles pegam a sua túnica, rasgam a sua túnica, molham com sangue de um animal e se apresentam diante de Jacó. E aleluia, e quando Jacó recebe a notícia que o seu filho José, o tão amado José, não está mais vivo, o coração de Jacó se despedaça e ele fica desnorteado e sem direção por um período de tempo. Mas a história fala que os dias vão se passando. E conforme os dias vão se passando, meus queridos, aleluia, dentro do contexto que lemos, a Bíblia Sagrada descreve que agora há uma grande fome, uma fome está chegando. Mas diante desta realidade, Deus agora, lá no Egito, haja vista que Jacó se encontra em Canaã, agora lá no Egito existe um faraó. Este homem, dormindo à noite no seu sono, ele tem alguns sonhos, e dentro destes sonhos, ele vai se deparar com uma realidade, aleluia, e esta realidade, ela é perturbadora. José agora chega no Egito, e ele vai estar então como um escravo, ele vai ser comprado como escravo e levado até a casa de um senhor chamado Potifar. Lá na casa de Potifar, José vai trabalhar de dia, de noite, e vai servir a Potifar. A história vai dizer que tudo que José tinha nas suas mãos prosperava. Deus o abençoava e ele prosperava. Aonde José chegava, ele prosperava. As coisas eram realizadas, os projetos eram realizados, as bênçãos eram derramadas sobre aquele lugar, porque sobre José havia uma promessa de Deus, aleluia. E quando José está na casa de Potifar, aleluia, meus queridos, eu quero aqui salientar algo muito extraordinário, que José é detentor e ele é administrador de toda aquela grande casa. A história bíblica vai dizer que, passando-se os tempos, havia na casa de Potifar a sua senhora. A primeira coisa, aleluia, que José vai se deparar é com a questão, aleluia, da tentação que se apresentara diante dele. Quando aquela mulher tenta seduzir José, a Bíblia diz que José foge da presença dela, e por conta disso, aleluia, pelo seu temor a Deus, ele vai fugir, e por conta disso ele vai ser incriminado. E quando ele vai ser incriminado, aleluia, ele ainda assim vai ter no seu coração, aleluia, que ele está de acordo com a vontade de Deus, porque em meio a tudo isso que foi lhe apresentado, ele manteve a sua fidelidade, não somente com seu Senhor, mas principalmente com Deus.
Deus. Meus amados, a primeira lição que eu aprendo aqui é que José, ele tinha um temor tão grande no seu coração e um respeito tão extraordinário em relação às coisas do seu Deus, que ele não se atreveu a pecar contra Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, meus amados, nós devemos estar sempre com o nosso coração no temor do Senhor, porque quando nós estamos com o nosso coração no temor do Senhor, não importa a bandeja, não importa a oportunidade, não importa a tentação, aleluia, nós mantemos a nossa fidelidade a Deus e a comprovação do nosso caráter na presença dEle. José, ele entendia que o temor do Senhor era a sua chave para obter a vitória. Aleluia, muitas pessoas no dia de hoje, elas dizem que elas estão debaixo de grande dificuldade, ou até mesmo de grandes problemas, ou até mesmo de grandes situações adversas. Mas José está provando para nós que independente da situação que você esteja, seja ela adversa ou não, a escolha de se manter fiel ao Senhor sempre será sua. As dificuldades, os problemas e as batalhas da vida sempre aparecerão. José tinha tudo para se desviar da vontade de Deus. José tinha tudo para envergonhar o nome do Senhor. José tinha tudo para ceder à tentação e ao pecado. Mas José preferiu se manter fiel a Deus. Meus amados, nesses tempos que nós estamos vivendo, nesse mundo contemporâneo, moderno, as pessoas encontram todo tipo de desculpa, de subterfúgios, para sair da presença de Deus, para ceder às paixões do mundo, para se inclinar à vontade da sua carne. Mas isso, irmãos, está ligado muitas vezes ao desvio de caráter de alguns que não entendem o projeto de Deus para as suas vidas. Você vai perceber dentro dessa narrativa que os irmãos de José, querido presbítero Jorge, eles têm um desvio de caráter tão grande que eles jogam o seu irmão na cisterna, depois eles tiram o seu irmão da cisterna, depois eles tiram do seu irmão a sua túnica, depois eles vendem o seu irmão para uma nação estrangeira e para homens desconhecidos, depois eles forjam o assassinato do seu irmão, e por fim eles apresentam a túnica diante do seu pai Jacó, atestando que José estava morto. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor Osiel? Eu quero te dizer, meu querido, que quando você decide servir a Deus de verdade, o seu caráter, ele é o caráter de Deus, ele é o caráter de Cristo. Você veja a diferença do caráter dos irmãos de José e a diferença do caráter de José. Uns mentem para o pai, criam um falso crime, vendem o seu irmão. Mas José não, José decide ser fiel a Deus. Aprenda uma coisa nessa noite, meu querido,
quem é fiel a Deus, ele tem o caráter de Cristo Jesus, nosso Senhor. José está lá na casa de Potifar, mas agora, por rejeitar os momentos da vida, ele vai ser conduzido até a prisão. Deus é bondoso com José, e José agora vai assumir as chaves e vai assumir o controle da cadeia pública do Egito. Olha que coisa extraordinária. Eu entendo que quem teme a Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, para ele não importa se ele está numa grande mansão de Potifar, para ele não importa se ele está na casa do seu pai, que é mais humilde, para ele não importa se ele está numa prisão, aonde ele está, ele vai ser o fator que vai fazer a diferença naquele lugar, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Aleluia! José, ele está dentro da cadeia pública do Egito, mas na cadeia pública do Egito, ele está lá administrando e Deus está organizando aquele lugar. Deus está prosperando aquele lugar que era um lugar de miséria. Agora o lugar tem ordem, agora o lugar tem organização, agora o lugar está prosperando. Olha que coisa extraordinária. Por quê, meus amados? Porque o Espírito de Deus estava sobre a pessoa de José. Eu quero te dizer algo profético da parte de Deus nessa noite, pela palavra de Deus. Aleluia! Não a despreze. Não faça pouco caso dos sonhos que Deus tem te dado, de acordo com a sua palavra. Fique no temor do Senhor, porque no tempo de Deus, o que é de Deus vai se realizar sobre a tua vida. José poderia se corromper, meus amados. José poderia se desviar. Mas não, ele se mantém fiel na sua trajetória, na sua conduta, no seu caráter. Ele não teve por desculpa: ah, meus irmãos me venderam, meus irmãos me colocaram na cisterna, eu sou assim porque os meus irmãos, eles me fizeram o mal, eles me injustiçaram, aleluia, eu sou dessa maneira porque eles me jogaram na cisterna, eles me humilharam, eles me traíram, eles me venderam, aleluia, para este lugar estranho, a um povo estranho. Não, José poderia ter todas as desculpas do mundo, como hoje nós temos por aí. As pessoas pegam, aleluia, uma situação e dizem: não, eu fiz isso porque me fizeram aquilo, eu faço assim porque me fizeram assado, aleluia, eu deixei de ir à igreja porque alguém me disse isso, eu deixei de fazer a obra de Deus porque me fizeram aquilo, eu deixei de ajudar nos projetos sociais da igreja porque alguém me magoou, ou porque alguém me fez aquilo, eu fiz errado porque me prejudicaram no trabalho, eu fiz dessa forma porque me prejudicaram na escola. Não, meus irmãos, nós não podemos tomar por desculpa, aleluia, das nossas más atitudes, as atitudes dos outros. Nós devemos fazer como José: independente do que tenham te feito, permaneça fiel ao propósito de Deus sobre a tua vida, porque no seu tempo Deus haverá de honrar a tua história. Aleluia! José colocou no seu coração ser diferente e fazer a diferença. Ele está na cadeia pública, e na cadeia pública nunca funcionou tão bem quanto funcionou sobre a administração de José. Olhe bem, meus irmãos, o que eu aprendo aqui agora com isso? Eu aprendo que quando o Espírito de Deus, presbítero Jorge, ele está sobre mim, sobre ti, sobre nós, o lugar que nós estamos, ele é alterado para melhor.
O lugar não importa onde ele é. José agora ele estava numa cadeia pública. Mas a palavra de Deus vai dizer que lá na casa do seu pai, Deus já era com ele, abençoava ele. Quando ele vai para a casa do seu senhor Potifar, lá Deus está abençoando e prosperando a casa do seu senhor Potifar. Mas agora, quando ele está preso, está na cadeia pública do Egito, lá na cadeia pública, Deus está prosperando e dando direção a José para que ele faça a diferença naquele lugar. O que me chama a atenção é que aonde José chega, ele causa um impacto e uma transformação, uma metamorfose tão grande, que as pessoas sentem saudade de José. Olha que coisa linda, irmãos. Como é lindo quando a gente sai de um trabalho, de uma empresa, e as pessoas sentem saudade de nós. Como é lindo quando a gente sai de uma escola e as pessoas sentem saudade de nós. Quando a gente se forma na faculdade e alguém sente saudade de nós. Quando a gente está lá na casa dos nossos parentes, mas alguém sente saudade de nós, quer que a gente permaneça lá. Por quê? Porque você chegou lá naquele ambiente transtornado, perturbado, e você levou a presença de Deus contigo para aquele lugar, e aquele lugar se tornou melhor, porque Deus está lá com você, abençoando aquele lugar. José era diferente dos seus irmãos. Ele tinha todas as desculpas do mundo para fazer totalmente o oposto. Ele foi injuriado, ele foi caluniado, ele foi traído, ele foi vendido. Mas mesmo assim José decide se submeter ao Espírito de Deus. Meus queridos, o que eu aprendo é que quando José está na cadeia pública do Egito, e agora ele passa a administrar aquele lugar, e aquele lugar toma uma outra forma, é alterado pelo ambiente da presença de Deus que entra naquele lugar. Quando nós vamos a algum lugar, meus irmãos, é certo que a presença de Deus tem que ir conosco. Aleluia! Mas José está lá na cadeia, e agora há 2 prisioneiros naquele lugar, prisioneiros importantes, renomados. Um é o padeiro Mor e o outro é o copeiro Mor. Um fazia o pão, amassava, sovava, assava e preparava o alimento para Faraó. Mas agora também há o copeiro Mor, aquele que servia a taça com o vinho para Faraó, aquele que experimentava antes de dar ao imperador do Egito. Mas os 2 estão presos naquele lugar junto com José. E eles têm 2 sonhos, cada um tem um sonho, e relatam a José. José os dá a interpretação. Ele diz que o copeiro voltará a servir Faraó, mas o padeiro Mor terá o seu corpo pendurado no 3º dia. Meus queridos, isso é uma prova real de que o Espírito de Deus estava naquele lugar junto com José, dentro de uma cadeia pública. Olha que coisa interessante. Eu pergunto para você que me ouve, que me assiste, se José estivesse cometido algum delito que tivesse desagradado a Deus, ele seria capaz, mesmo preso injustamente, o que prova que José era inocente da acusação,
é que mesmo preso, ele interpreta 2 sonhos, recebe 2 revelações de Deus, entrega e ela se cumpre ao pé da letra, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, porque não encontrou nele nenhuma culpa ou dolo. O que o Senhor quer nos dizer com isso, pastor Osiel? Eu quero te dizer, meu amado irmão, meu amado amigo, que quando não se encontra culpa e nem dolo no teu caráter, o Espírito de Deus, ele estará perpetuamente ao teu lado, te trazendo a verdadeira, genuína intenção e vontade perfeita de Deus, que vem do Pai das luzes, o nosso Senhor. Deus estará contigo te protegendo, não importa o lugar que você esteja, uma vez que você seja inocente diante de Deus. O grande problema é que às vezes nós queremos receber todas as dádivas de Deus. Mas será que estamos inocentes diante da presença dEle? José estava inocente diante do Senhor. E agora José vai revelar aquele sonho vai se cumprir. O copeiro mor vai voltar a servir Faraó. E dentro deste texto que lemos, Faraó vai ter um sonho. E dentro deste sonho, que é quase um pesadelo, ele vai ver 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que vão estar comendo, se alimentando. Mas depois dela vai vir 7 vacas magras que vão devorar aquelas 7 vacas gordas. Não obstante a este sonho, que é uma revelação de Deus para Faraó, lhe alertando, ele vai ter um sonho que 7 espigas bonitas, formosas, vão vir primeiro, vão brotar, vão aparecer, mas depois disso outras 7 espigas raquíticas, destruídas pelo vento oriental, também vão se apresentar. Ele desperta do seu sono com um pavor tão grande, que ele manda chamar os sábios e os entendidos, os adivinhos do Egito, para lhe trazer aquela revelação. Ele está transtornado com aquela informação. Para quem não conhece a história do Egito, o Egito tinha a base da sua economia fundamentada na agricultura, uma vez que o rio Nilo lhe fornecia as condições necessárias para que mesmo no tempo de uma pequena seca, eles ainda tenham como plantar e dali cultivar e dali adquirir o mantimento para manter o povo. Mas a história vai dizer que agora Faraó não encontra ninguém que possa lhe dar a devida interpretação. E é nesse contexto que Deus agora vai agir mais uma vez. O copeiro mor está servindo o Faraó, e quando ele está servindo o Faraó, o Espírito de Deus vai lhe trazer a lembrança que um dia havia um prisioneiro dentro da cadeia pública do Egito, que foi capaz de lhe interpretar os seus sonhos, tanto do copeiro quanto do padeiro mor, e como foi interpretado, assim aconteceu. A história vai dizer que o padeiro mor vai ser enforcado e o copeiro agora está na presença de Faraó, contando toda a narrativa que José havia lhe falado. Meus amados irmãos e amigos, José agora é chamado. O texto vai dizer, no capítulo de número 41 e versículo de número 14, que Faraó manda chamar a José
eles fazem ele sair daquela cova, daquela prisão. Eles mandam ele se barbear. José então se barbeia, se lava, mudam as suas roupas, e ele se apresenta na presença do imperador do Egito. Quando o faraó lhe recebe, ele lhe conta todo o sonho de forma relatada, cronometrada, e a Bíblia diz que José, ele não tem dúvida, ele não titubia. Pelo contrário, ele afirma que uma grande fome vai chegar naquela terra. Mas antes daquela grande fome, haverá 7 anos de plena abundância. Meus queridos, quando José relata a Faraó, a Bíblia diz que Faraó fica maravilhado pela interpretação e pela revelação. Ele acha aquela palavra extremamente boa. E José agora vai lhe dizer que ele deve achar um homem inteligente, um homem sábio, para pôr sobre a terra do Egito, para tomar as devidas precauções daquele momento que vai vir de escassez. Eles teriam fartura, mas viria um momento de escassez naquela terra. Um momento de falta, um momento de necessidade, um momento de angústia. Eles iam desfrutar de grande abundância, mas depois viria um tempo muito difícil. Meus irmãos, quando eu vejo e imagino José na frente de Faraó, o imperador do Egito, de um dos países mais proeminentes daquela época, na sua economia, no seu poder bélico, na sua ciência, na sua área da medicina. José não está diante de uma autoridade qualquer, ele não está diante de um vereador, ele não está diante de um prefeito qualquer, ele não está diante de um governador qualquer, não. Ele está diante do imperador do antigo Egito, chamado Faraó. Sabe o que eu entendo e eu aprendo com Deus aqui, meus irmãos? Que quando você é fiel ao Senhor, que quando você é temente a Deus, imagine se José chega na frente de Faraó, depois de ter passado todos os magos, depois de ter passado todos os sábios, depois de ter passado todos aqueles que tinham alguma capacidade de dar o entendimento e a revelação do sonho a Faraó, e se apresenta José, e se cria uma expectativa em cima da chegada de José na presença de Faraó. Imagina se José chega lá, meus amados, e por algum motivo ele não tem a revelação correta, a revelação adequada, para dar àquele homem daquilo que de fato ia acontecer. Imagina se ele chega na presença daquele homem e não sabe o que dizer. O que não aconteceria com nosso irmão José? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Quem teme a Deus e obedece a sua palavra, ele não é confundido, aleluia, ele não é surpreendido, aleluia, ele não é envergonhado, porque antes de qualquer coisa acontecer, o Espírito de Deus, aleluia, há de lhe revelar, há de lhe trazer o entendimento, há de trazer a revelação, aleluia. Quem teme a Deus e não se desvia dos seus princípios, Deus é com ele. Não importa o ambiente que ele está, não importa se é a pequena casinha do seu pai em Canaã, não importa se é na cisterna, não importa, aleluia, se é na casa do seu senhor Potifar, na grande mansão de Potifar, não importa se é na cadeia pública do Egito, não importa, aleluia, se são nos palácios, lá Deus vai fazer, aleluia, se cumprir a sua vontade na vida do seu servo que é fiel.
José se manteve fiel ao Senhor. E pela sua fidelidade agora, ele vai ser, aleluia, protegido pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, quando Deus me dá uma trajetória para seguir, quando Deus nos dá uma trajetória para seguir, meu amigo, minha amiga, e nós somos fiéis, e nós obedecemos a sua palavra, não há desvio, não há mudança, não há sombra de variação no nosso caráter. Deus se mantém fiel a nós, independente da circunstância em que nós nos encontramos. Você pode estar hoje passando pela maior adversidade da sua vida. Mas você deve parar para se perguntar: Senhor, como tem sido a minha trajetória até aqui? Em que momento da minha trajetória eu abandonei o caráter de Cristo? Em que momento da minha trajetória eu deixei de fazer a sua santa e bendita vontade? Em que momento da minha trajetória eu deixei de andar pelos teus caminhos, pelos teus preceitos e pelos teus juízos? Meus queridos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor para fazer a sua santa e bendita vontade, Deus, Ele peleja por nós. Deus, Ele guerreia por nós. Deus, Ele intercede por nós. Deus tem bênçãos para nós. Mas nós devemos nos perguntar: qual é o momento em que nós deixamos de adotar a postura de um homem que tem o Espírito de Deus, de uma mulher que tem o Espírito de Deus? José agora vai ser chamado por Faraó, e Faraó vai trazer então uma pergunta, mas ao mesmo tempo ele também vai trazer uma afirmação e uma resposta. Ele vai dizer assim: onde acharíamos um varão, um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Que coisa linda, querido companheiro Jorge. Aonde acharíamos alguém que tenha o Espírito de Deus? E eu quero aqui, meus irmãos, lhe trazer esse entendimento. Veja bem, aonde José passou, ele foi o fator de transformação de lugares que estavam sofrendo e agora estão desfrutando da bênção de Deus nas suas vidas. Meus queridos, quando nós temos em nossas vidas o Espírito de Deus, nós seremos, aleluia, nós seremos agentes transformadores da realidade, por mais terrível que ela seja. Quando alguém tem o Espírito de Deus, ele chega em qualquer lugar, meus queridos. Por mais miserável que aquele lugar seja, aquele lugar vai sofrer uma transformação, porque o Espírito de Deus está na vida daquele. Quando alguém tem o Espírito de Deus, ele chega lá no meio de uma família destruída, e lá no meio daquela família destruída, ele chega com uma palavra direcionada, ele chega com situações e com alternativas, e Deus se manifesta naquele lugar, e aquele lugar é transformado pelo poder do Espírito de Deus. Quando alguém tem o Espírito de Deus, irmãos, a circunstância não define o final das coisas.
Quando alguém tem o Espírito de Deus, ele transforma o ambiente que ele está e que ele vive. Não é desculpa. José tinha todas as desculpas para fazer todo o oposto, todo o errado. Meus irmãos me traíram, meus irmãos me venderam, meus irmãos mentiram para mim, meus irmãos me abandonaram, meus irmãos me desprezaram, meus irmãos me odiaram, meus irmãos isso, meus irmãos aquilo. Aleluia, meu Senhor me mandou para a cadeia. Eu fiz tudo certo, mas me mandaram. Aleluia, estou preso. Agora eu estou preso, poderia sair daqui. Ajudei o copeiro mor, ajudei o padeiro mor, mas estou aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando você permanece com o Espírito de Deus sobre a tua vida, aleluia, a circunstância não vai definir o final das coisas, porque Deus te dará uma saída. Deus se manifestará através de ti. Então, meus queridos, algo que eu aprendo aqui nesta noite é que quando eu tenho em mim o Espírito de Deus, quando você tem sobre você o Espírito de Deus, você é um agente transformador, você é um agente modificador de circunstâncias e de situações. José, tudo que lhe colocava nas suas mãos prosperava. Sabe o que eu aprendo aqui nesse momento? José agora, ele vai dar para Faraó o script, ele vai dar para Faraó o projeto, ele vai dar para Faraó o plano de como deve ser feito para que o povo tenha mantimento depois dos anos de fartura, quando chegar o tempo da seca, o tempo da fome, o tempo da falta. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido companheiro presbítero Jorge? É que quando tu tem o Espírito de Deus, tu tem o projeto certo, o plano certo, a alternativa correta para realizar aquilo que Deus quer que você realize. Ora, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho projeto, eu tenho plano, eu terei a saída. Aleluia. Qual é o plano que Deus tem te dado? Aí você diz assim: mas pastor, nós estamos em crise. Eu sei que nós estamos em crise. Mas pastor, nós estamos em recessão. Eu sei que nós estamos em recessão. Aleluia. Mas se você tiver o Espírito de Deus na tua vida, José sabia que haveria uma grande crise, que haveria uma grande recessão. Mas no meio de toda essa fome e esse cenário caótico que se seguiria adiante, aleluia, Deus já havia lhe dado uma alternativa, um plano, um projeto a curto, a médio e a longo prazo para poupar a vida do ser humano daquele lugar. Quando temos o Espírito de Deus, nós temos o projeto, nós temos o plano e nós temos a saída certa a curto, a médio e a longo prazo. Você tem um projeto na sua vida hoje? Você tem um projeto da sua história hoje? Qual é o projeto que você tem? Qual é o caminho que você vem trilhando? É um caminho de erros e de acerto o tempo todo? Eu quero te convidar hoje, eu quero te apresentar um Deus vivo, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem projeto de Deus. E os projetos dos homens, eles falham, mas os projetos de Deus, eles permanecem para sempre, porque Deus, aleluia, é soberano sobre todos. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, mas mais do que isso aqui, eu quero aprofundar a revelação.
Diga assim para a pessoa que está aí na sua casa, do seu lado, no seu lar. Diga assim para ela: quem tem o Espírito de Deus, mesmo que esteja passando por adversidades, Deus lhe dará um plano, Deus lhe dará um projeto, Deus lhe dará uma saída. Receba essa palavra em nome de Jesus na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. A diferença então estava entre José e os seus irmãos e entre o povo pagão do Egito estava no quê? Estava que um homem tinha o Espírito de Deus na sua vida. Aleluia! Um homem tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque ele se mantinha fiel à vontade do Senhor. O seu caráter era imutável, não se encontrava injustiça, nem dolo, nem mácula na vida de José. Bendito seja o seu nome. Olha que coisa linda, meus irmãos. Vamos aprimorar agora a revelação de Deus para a tua vida e eu já vou encerrar. José agora é nomeado por Faraó. Faraó tira o anel que está no seu dedo, coloca na mão de José. Veste José, coloca José na segunda carruagem e desfila com José pelas ruas lindas do Egito. E manda que o povo reverencie José, o novo governador da terra do Egito. Às vezes Deus, para melhorar a terra, precisa trazer um novo governador que tenha sobre ele o Espírito de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Mas o mais extraordinário é que se cumpre a palavra de Deus, querido presbítero Jorge Barcelos, que diz que os filhos das trevas são mais sagazes, ou mais perspicazes, ou mais vivos que os filhos da luz. Olha que sabedoria, irmãos. Aqui nós aprendemos com Faraó uma grande lição, uma grande, extraordinária lição. Eu até acredito que Deus deveria ter uma empatia muito grande por este Faraó. Porque Faraó, ele agora vai fazer aquilo que muitas vezes alguns não conseguem fazer, que é olhar para os tesouros que estão dentro da própria casa. Os irmãos de José vão vender um Josézinho, vão vender o filho um dos filhos mais novos do pai Jacó. Os irmãos de José vão colocar o Josézinho na cisterna, vão manchar a túnica, a única lembrança que ele tinha do seu pai, vão rasgar e vão manchar com sangue de animal e vão levar até o seu pai e dizer que ele está morto. Pai, o Josézinho está morto. Aleluia! Eles estavam basicamente aniquilando José, diminuindo José, destruindo José da memória do pai. Aleluia. Mas olha como o Faraó é sagaz. Faraó faz a seguinte colocação: aonde nós acharíamos um homem como este, que tenha o Espírito de Deus? Aleluia. Sabe o que isso me ensina, meus amados irmãos? É que muitas vezes, isso Faraó nos ensina, que nós não somos capazes de perceber o valor de alguém que tem o Espírito de Deus. Mas o mundo lá fora está dizendo: vem, vem porque eu quero te valorizar. Vem porque eu quero te promover.
vem porque eu quero fazer isso pela tua vida, vem porque eu quero fazer aquilo. Às vezes nós não valorizamos, mas lá fora o adversário das nossas almas, aleluia, e aqueles e os seus adeptos estão dizendo: vem, porque eu tenho promoção para a tua vida, porque eu tenho algo para você extraordinário, eu tenho um anel para colocar no teu dedo. Mas isso também me ensina uma outra coisa, é que Faraó era mais inteligente do que os irmãos de José. Porque ele conseguiu enxergar o talento que havia naquele moço, naquele jovem, aleluia, que tinha o Espírito de Deus, coisa que eles que o tiveram a vida toda dentro da casa do seu pai Jacó, não conseguiram perceber o talento e as qualidades que haviam em José, e por isso agora, aleluia, Faraó vai desfrutar da bonança de Deus sobre a sua vida, e José vai governar o Egito, e eles terão que andar quilômetros de distância para comprar o trigo e tomar o trigo da mão do imperador Faraó e da mão do seu irmão José, que agora é governador. Aleluia. Não despreze o seu irmão. Não despreze o seu irmão que está dentro da sua casa, do seu pai Jacó. Para você ele pode ser só um Zezinho, mas na mão de Deus ele pode ser, aleluia, um governador. Ele pode ser uma tocha viva, aleluia, para pregar o evangelho. Ele pode ser um evangelista cheio do Espírito de Deus. Ele pode ser um missionário que vai arrebatar centenas de dezenas de milhares de almas. Ele pode ser um santo e uma santa de Deus, usado pelo Espírito de Deus em tempos de crise. Bendito seja o nome de Jesus. Lá na casa de Jacó, perante os seus irmãos, José era só um Zezinho. Mas agora, ele é o homem que tem um anel no dedo e que governa toda a terra do Egito. Por quê? Porque ele entendeu que a trajetória da vida dele estaria alicerçada, embasada na boa e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre boa para as nossas vidas. Meus amados, eu quero nesse momento orar com você. Orar com você que está aí no seu lar, na sua casa, junto da sua família. E eu quero perguntar a você, olhe bem, o que nós aprendemos nessa noite? Nós aprendemos que quem tem o Espírito de Deus, ele tem o plano, ele tem um projeto e ele terá uma saída. Quem tem o Espírito de Deus e teme a Deus, ele terá a proteção de Deus sempre sobre a sua vida, independente do lugar que ele esteja. Pode ser na cisterna, pode ser na casa do Potifar, pode ser na cadeia pública do Egito, ele sempre terá a proteção de Deus sobre ele. O que mais nós aprendemos nessa noite? Nós aprendemos que quando nós tememos a Deus e temos em nós o caráter de Cristo e não usamos as desculpas e as adversidades da vida e os problemas provocados por terceiros para colocar-se na frente da nossa trajetória, para cometermos atos que desagradam a Deus e que prejudicam o nosso próximo e o nosso semelhante, então Deus faz prosperar o nosso caminho. Aleluia. Mas mais do que isso nós aprendemos que às vezes o que nós desprezamos
é o que alguém está louco para obter. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor Osiel, nessa noite? Quando José chega no Egito, ele é possuidor, ele é detentor da presença do Deus vivo que está no céu. Era tudo que Faraó queria. Ele queria conhecer a Deus, ele queria ter Deus perto dele, ele queria ter alguém que tivesse o Espírito de Deus. O que o Senhor quer dizer, pastor Osiel, nessa noite com isso? Eu quero te dizer que muitas vezes a oportunidade que você tem de servir a Deus, a oportunidade que você tem de orar a Deus, a oportunidade que você tem de ser renovado pelo Espírito de Deus, de falar em mistério com Deus, é tudo que alguém está querendo nesse momento e dizendo: Deus, me dá essa oportunidade de ter a presença do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre o meu lar. Aleluia! Aquilo que você pode estar desprezando, alguém nesse momento pode estar desejando. A presença de Deus que você pode estar desprezando, alguém pode estar dizendo: Senhor, eu quero a salvação para minha alma, eu quero a cura das minhas enfermidades, eu quero essa paz que reine no meu coração, Senhor. Deus está falando contigo nessa noite, meu amado. Aleluia. Então nós aprendemos que para que nós tenhamos os projetos, para que nós tenhamos o cuidado de Deus, para que nós sejamos bênção de Deus onde chegarmos, para que nós sejamos o fator transformador de lugares, nós precisamos andar no temor do Senhor, ter o caráter de Cristo e obedecer a sua santa, bendita e eterna palavra. Amém, meus amados? Quero orar com você que está no seu lar. Eu quero orar com você que nos assistiu. Eu quero agradecer a Deus por cada um que esteve nos acompanhando nesta live. E também o Marcelo ali está me avisando que há muitas pessoas nos acompanhando nesse momento. E eu quero glorificar a Deus. Muitos pedidos de oração. Nós estaremos ali depois anotando esses pedidos e também levando para o ciclo de oração. Mas nesse momento nós vamos levar cada um de vocês diante do Senhor, na presença de Deus, e colocar cada pedido de oração nesse momento aos cuidados daquele que tem poder de fazer todas as coisas infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Então eu quero te convidar, você que está aí na sua casa, nesse momento no seu lar, junto à sua família, que você, se puder, coloque a sua mão no seu coração, ou eleve a sua mão para o céu, num sinal de agradecimento a Deus e também de petição a Deus. E nós estaremos orando nesse momento por todos aqueles que necessitam de oração. Feche os teus olhos aonde você estiver, porque nós vamos orar junto com todos vocês e vamos estar ministrando e declarando que a bênção de Deus e o Espírito Santo de Deus entre no teu coração, esteja sobre a tua vida, esteja sobre o teu lar, para te dar saída, para te dar um plano, para te dar projetos que venham alterar, que venham modificar e que venham transformar a tua vida e a vida de muitos debaixo da bênção de Deus eternamente. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, eterno, que está no céu, graças nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede através desse culto de ensino. Aleluia, Senhor, por meio desta rede social, Senhor, de adentrarmos na casa daqueles irmãos e irmãs, daqueles amigos e amigas, Senhor, que me ouviram nessa noite ministrar a Tua palavra, Senhor, aleluia, que é o martelo que despedaça a penha, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra
palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ó Deus, nesse momento, a tua palavra, Senhor, aleluia, que é apta para discernir a intenção do coração do homem. Neste momento, Pai querido, Pai eterno, eu oro, Senhor, aleluia, por aqueles que nos acompanharam durante essa transmissão ao vivo, aqueles que ainda verão esse vídeo, Senhor, ó Deus, mas eu quero orar principalmente, Pai querido, por aqueles que colocaram ali o seu pedido de oração, a sua necessidade, que tem alguém nesse momento que está passando por grande aflição na área da saúde. Eu te peço, ó Pai, estende as tuas mãos, ó Deus soberano, sobre esta vida, Senhor, afligida por este mal, afligida por essa enfermidade. Senhor, também eu quero orar por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por restrições, aqueles que estão passando por grandes dificuldades financeiras. Eu quero orar por estes, ó Pai, e quero te pedir, entra com a saída, entra com a providência, Senhor. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu quero orar por esta família que está destruída, Senhor, este casal que está pensando, quem sabe, em se separar, ó Deus. Meu Pai, eu te peço, traz a paz sobre este lar, traz uma nova perspectiva sobre esta família, sobre este casal, Senhor, sobre esta família. Reconstitui este lar, ó Deus, estende as tuas mãos, eu te peço, Senhor, sobre aqueles que foram infectados pelo coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estende as tuas mãos, Senhor, e sara, porque tu és o Senhor que sara, diz a tua palavra. Ó Pai, eu coloco tudo nas tuas mãos nesse momento, coloco a tua igreja nas tuas mãos, cada um dos teus servos e das tuas servas, coloco o teu povo, Senhor, e oro por todo o estado do Rio Grande do Sul, e te peço a tua bênção, Pai, em o nome maravilhoso e santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, e graças a Deus. Meus queridos, nesse momento, você que me ouve, você que me assiste, faça assim com a sua mão, e nós vamos estar agora nos despedindo, e se o Senhor nos permitir, na próxima quinta-feira, estaremos juntos mais uma vez, para assim adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Digam comigo, amém. Estamos despedidos, que Deus te abençoe. Das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus.
lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei